visita agora, mas eu não sei se essa mesa está legal. Mas será que ele vai ficar contente com o que ele vai ver? Mas será que tudo que eu fiz está perfeito? Ai, a gente fica inseguro quando recebe alguém, né? Não sabe se a pessoa vai gostar daquilo que a gente fez. Será que vai agradar? Vai. Então, vocês podem me ajudar aqui? A visita já está chegando e eu preciso de alguém para me ajudar a pegar essas coisas aí embaixo. Olha essa lentidão, slow motion. Aqui tá bom, aqui tá bom, tá bom. Não. Só um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho. Vai. Vamos aí, cara. O senhor já tá chegando, gente. Vamos tirar assim. Peraí, segura. Levanta só um pouquinho, ela. Mais um pouquinho. Pode voltar. Peraí. Um pouquinho para lá. 2 passos. Mais um. Pode deixar. Da bacia. Dá para trazer? Por favor, cara, mas não demora não. O bicho está vindo aí. Eu não sei se ele vai ficar feliz com o que ele vai ver. Eu fiz todo um esforço. Calma. Segura um pouquinho mais de cima. Mais. Vocês limparam isso? Não. Coloca um pouquinho mais. Mas vai cansando, fica um pouco sujo. Aí, tá bom. Um pouquinho mais pra lá. Vocês estão vendo daí? Um pouquinho mais pra lá. Levanta. Mais alto. Segura. Vamos, gente, ela está chegando aí. Não sobe por aí, ó. Você é pesado. Vocês acham que esse visitante vai gostar do que ele vai ver? Está perfeito? Vocês estão conseguindo enxergar tudo aí? É. Obrigado, gente. Agora tá bom. Ô, Tobias! Como vai, Tobias? Que é bom te receber na minha casa, Tobias. Olha, foi tudo preparado para te receber. Vê se você gosta. Olha, Tobias, foi tudo do bom e do melhor para que você ficasse feliz hoje, tá? E eu quero que você se sinta em casa. Os meus mordomos estão aqui ao seu serviço. O que você quiser fazer, o que você quiser realizar, fica à vontade. Eu vou ter que dar uma saidinha. Mas olha, foi tudo preparado para você. Então, Meu certo, por favor, de pé. O que ele quiser, por favor, vocês façam. Tá? O meu cunhado não pode ficar desapontado com tudo isso que a gente fez. Por favor. Melhor. Nada disso. Tá horrível isso daqui. Não importaria.
Daqui é pesadinho, né? Bota isso aí, gente. E esse aqui? Pra quem? Essas coisas de aí nessa mesa também, sem nada disso. Bem melhor. Não acha? Pessoal da igreja, com paz do Senhor, amém? Amém. É bem assim, né? É quando Deus está falando com a gente, né? A gente me perguntou, sabe, um pouco com temor, sabe, respeito, sabe, da unção do Senhor. E assim, Deus ele fala e ele confirma. E o título dessa palavra é Arrumando a Casa para Receber Visita. Sabe, o Senhor começou a falar comigo, sabe, nessa palavra, de madrugada, Deus começou a falar essa palavra. E pela madrugada, o Senhor estava começando a falar comigo, né, sobre arrumar a casa, né, sobre mudar coisas, sobre abençoar, sabe, pessoas. Muitas vezes a gente tem coisas na nossa casa, né, que realmente está lá por nada e às vezes pessoas podem estar sendo abençoadas, sabe, por aquilo, né, e a gente fica retendo, né. Primeiro, eu gostaria de orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho, Deus, diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedir Deus perdão, Deus, pelos meus erros. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelos meus pecados, Senhor, porque eu sei, Deus, que Tu és santo, Senhor. Desde que Tu não tens, Deus, comunhão, Deus, com pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me purifica, Deus, me limpa, Senhor. Porque, Deus, eu preciso, Deus, de Ti, Senhor, como ar, Deus, respiro, Senhor. Porque, Deus, Tu és o meu alimento, Senhor. Senhor, sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem, Deus, e me sustenta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu amado, Senhor, Tu és aquele Deus que tem me sustentado, Tu és aquele que tem me guiado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho, Deus, pedir, Deus, a Ti, Senhor, que o Senhor faça, Deus, algo, Deus, nesse lugar, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça, Deus, aquilo que o Senhor tiver, Deus, vontade, Deus, de fazer, Senhor, me usa para isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes, Deus, assim, Deus, o quanto Deus foi, Deus, para que eu pudesse estar aqui, Senhor, mas se eu estou aqui, Senhor, é para falar, Deus, aquilo que o Senhor quer, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu hoje me aqui, Senhor, me usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pela madrugada, Ele me deu uma palavra, em Deuteronômio 26, 12 primeiro, Deuteronômio 12. E eu vou falar a palavra, né, para a gente não tomar, né, muito tempo nessa palavra. O Senhor começou a falar comigo sobre oferta, né, e aí o Senhor começou a falar sobre ofertas, e Ele falava assim como de ofertas de sacrifício, sabe, Ele falava sobre ofertas voluntárias, sabe, Ele falava sobre ofertas de várias formas, né, que tem na Bíblia. E aí, né, vamos abrir lá, né, em Deuteronômio 12. Se não quiser, não. Oh, Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Glória a Deus.
Oh Jesus, soberano Deus. E diz assim, um lugar para adoração a Deus, né? E diz assim, Moisés disse ao povo, são estas as leis e os mandamentos que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram os seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas, debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares e quebrem as colunas do Deus Baal, cortem os postos ídolos e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adore o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses no território de uma das tribos do Senhor. Deus escolherá o lugar onde vai adorar e onde o povo vai adorar, onde nós vamos adorar. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício os animais queimados no altar e também apresentando os outros sacrifícios para esse lugar. Trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas e das contribuições e das ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primícias, nós vimos hoje assim uma oferta dada pelo Senhor, as primícias das crianças, E o Senhor estava falando que está começando assim, um novo ciclo nesse lugar, sabe? Um novo ciclo está se começando. E aí ele estava falando assim, das contribuições das ofertas prometidas e das ofertas feitas por vontade própria. E as primeiras crias das vacas e das ovelhas, ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comerão da carne do sacrifício e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. E aí, quando eu li essa palavra, eu falei assim, que palavra linda. É uma palavra linda que Deus me deu. E aí eu fui deitar. Quando eu me deitei, o Senhor falou assim, Vanessa, acorda, porque eu quero derramar a oferta, sabe? Não só na sua vida, mas na vida de muitos que Ele me mostrou, como a água da chuva, como água da chuva. Aí eu falei, opa, meu Deus do céu, o negócio é mais sério do que eu imaginava, Eu vou voltar e não conseguia dormir, sabe? Porque eu falei assim, Senhor, então o Senhor quer falar mais nessa palavra. E quando eu peguei a Bíblia e voltei novamente, no lugar onde o Senhor sempre me chama para estar junto com Ele, qual abri a Bíblia, eu ia abrir a Bíblia, Deuteronômio 12, o Senhor me deu Deuteronômio 26, que fala exatamente a mesma coisa. E assim, eu gostaria que vocês anotassem, sabe, e lessem em casa com muito temor, sabe, essa palavra. Eu só vou ler o título dela em cima que diz assim, as ofertas das colheitas. Era a mesma palavra. E eu fiquei assim, Senhor, que palavra é essa? E o Senhor começou a me falar várias coisas. E aí, e o Senhor começou a falar sobre várias coisas de ofertas e tal. E eu falei assim, Senhor, nós não estamos mais assim. Nós não ofertamos mais na vida de ninguém, sabe? Nós nem falamos mais de Jesus, mais do jeito que o Senhor quer. Sabe, aí nós começamos a olhar, sabe, para dentro de nós. Assim, o Senhor quer falar individualmente com cada um, sabe, de nós que estamos aqui. Sabe, você, Deus, sabe, o Espírito Santo quer, sabe, falar algo no nosso coração. E eu gostaria que as pessoas que estivessem intercedendo, começassem a interceder, porque, E aí, o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, E eu fiquei, tá bom, Senhor, mas não estava entendendo nada, porque se eu fosse olhar, para a minha vida, se eu fosse olhar para a vida, de muitas igrejas onde nós estamos congregando, e eu falar assim, nós estamos perdidos aqui, porque o Senhor dizia, que quando, nós fizéssemos tudo isso, a gente poderia apresentar no altar o sacerdote, E a gente tem visto assim, sabe, tantas coisas assim. O Senhor começou a falar comigo sobre o templo, e aí o Senhor começou a me dar, sabe, o alimento aos poucos. O Senhor começou a me dar o alimento aos poucos, e todos os dias Ele falava alguma coisa, e eu falava assim, tá bom, Senhor. Aí Ele falou assim, mas acontece que a palavra que eu quero que você leve para a minha igreja,
Né? Não é nem Deuteronômio 26, nem Deuteronômio 12, e sim Neemias 13. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E essa palavra também é um pouco grande, eu lembrei da irmã Maria José. Amém? E engraçado, Maria, que assim, quando Deus usa a pessoa, e assim, Deus te usou assim muito tremendo, sabe por quê? Porque eu fiquei assim, durante o tempo dessa palavra eu ficava assim, eu não sei se eu estava com muito temor e parecia que me vinha assim um medo, sabe? E depois você ensinou que na verdade não é um respeito que a gente tem pelo nosso Pai, sabe? E assim eu glorifiquei o nome do Senhor por essa palavra, sabe, dada através da sua vida, né? E aí, né, a história continuou, né? E dizia assim, a separação dos estrangeiros. Amém? Posso ler? 13. Neemias 13. Isso, 1. Diz assim, a lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Por isso, isso porque o povo de Amon e o povo de Moab não havia dado comida nem água aos israelitas na viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros no meio deles. Então muitos, né, aqui na verdade Deus chamou, né, muitos para ter um conserto, sabe, porque se você for ver em Esdra, né, já tinha acontecido exatamente a mesma coisa, era assim, por causa de desobediência, né, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, e Deus levantou um homem de Deus, que era o sacerdote Neemias, né? E Neemias teve uma notícia, né? Falou, olha, você precisa, Neemias recebeu visitas e disse, olha, você precisa ir até Jerusalém, porque lá a cidade está queimada, fogo e tal, e você necessita ir lá. E Neemias pediu permissão ao rei, né, para vir até a cidade de Jerusalém. E houve uma restauração, né? Neemias teve assim muito trabalho, vocês estavam vendo assim, né? Todo mundo pegando as coisas, né? Para fazer as coisas de Deus dá trabalho. Neemias, entendeu? Ele trabalhou muito, se você for ver toda essa palavra, né? Porque assim, eu não gostaria de ver, eu gostaria que depois vocês lessem, porque é uma palavra muito grande, sabe? Então eu vou estar falando, né? E vou estar citando alguns versículos, né, nessa mesma palavra. Então dá muito trabalho, porque assim, imagina a cidade que estava totalmente queimada a fogo, totalmente, tinha que reconstruir os muros, né? Tinha que fazer tantas coisas, né? E assim, e estava totalmente abandonada aquele lugar, né? Então, né, Neemias veio, reconstruiu aquela cidade, botou cada um no seu lugar, os sacerdotes, os porteiros, que a palavra mesmo diz, começou a organizar aquele lugar. E engraçado, pastor, que o Senhor já tinha me dado essa palavra, né? Quando, né, você deu o título, né, Fome e Sede de Deus. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque para mim foi, né, uma das confirmações que o Senhor me deu da palavra, sabe? E foi uma confirmação quando você veio e lavou os pés para mim, porque Deus já me dado aquela palavra, porque se você for ver, estava sendo derramado com uma luxúria, estava tendo concertos, sabe? E aí o Senhor começou, sabe, a falar sobre Jerusalém, começou a consertar, ele começava a chamar pessoas para estar, sabe, consertando todos os lugares que estavam destruídos de Jerusalém, os portões, ele começou a chamar pessoas, e aí ele arrumou tudo, né? Ele arrumou tudo, botou cada coisa no seu lugar, né? Foi lindo, né? Estava tudo lindo, bonito, estava totalmente arrumado. A sala das ofertas estava cada coisa no seu lugar, sabe? Estava tudo lindo, tinha, sabe, a pia, tinha a arca do Senhor, a glória do Senhor estava naquele lugar, sabe? Tinha todas as coisas, tinha os pães, sabe? Tinha o vinho, tinha os cereais, o azeite, tinha tudo. Estava tudo lindo, estava tudo organizado,
sabe? Estava uma beleza. Se vocês fossem ver, a lamparina estava tudo, cada coisa no seu lugar. Mas de repente, nós fomos chamados para ser reis sacerdotes. Então, para vocês pegarem cada um para si. De repente, um sacerdote chamado Eliasibe, veio. Eliasibe casou com um parente de Tobias. Ele casou com um parente de Tobias. Ele fez aquilo que o Senhor falou para ele não fazer, porque antes, lá em Esdras, já tinha sido dada uma ordem: não se aliance, entendeu, com povos vizinhos, como o pastor mesmo já tinha dito aqui. E aí ele foi e fez isso. Quando esse sacerdote fez isso, a glória de Deus ela se foi. A glória de Deus se foi. Por quê? Tobias chegou naquele lugar e ele teve toda a autoridade para estar naquele lugar, para sentar, para fazer o que ele quisesse. E aí ele começou, e antes disso, não posso esquecer que Tobias, ele era do povo de Amon, aonde Deus dizia, que não se aliançasse com aquele povo. Deus tinha dado uma ordem, e o sacerdote ele não obedeceu a essa ordem. E ele casou, com uma pessoa da família de Tobias. E aí Tobias veio, porque aí já era da família. E veio aqui, na casa dele, no lugar das ofertas, e disse para ele no templo: olha, você pode sentar aqui. Pode sentar aqui, essa mesa está totalmente preparada aqui para você. Você pode fazer aquilo que você quiser. Você tem autoridade, não pode ficar à vontade. Ele falou: pode mesmo, então essa sala é grande. E a sala onde ele ficava, era a sala que tinha todos os utensílios do templo. Tinha as ofertas, tinha todos os utensílios. Era linda aquela sala. O Senhor me levou assim, a ver, a visualizar aquela sala, e aquela sala era linda. E aí Tobias veio, era um homem já que não gostava do povo de Deus. Só a geração dele, o povo dele já tinha mandado amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus era um povo abençoado, um povo alegre, um povo feliz. Então Deus, ele não queria que isso tivesse acontecido, então ele foi lá e tirou todas as coisas que estavam ali naquele templo. E foi tirando o azeite, que simboliza a cura, ele foi tirando, o vinho que simboliza a alegria. Ele foi tirando todas as coisas que estavam naquele lugar. E outra coisa, uma das coisas mais principais, ele tirou a oferta de alimentos, que são as colheitas. Gente, se vocês forem trazer, eu pude trazer isso para a minha vida, como Deus fez coisas lindas na minha vida, como Deus trabalhou na minha vida, na vida da minha família. E por muito, a glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi. Sabe por quê? Eu deixei de obedecer a ordem do Senhor, aos mandamentos do Senhor. E o Senhor, ele não gosta, de ter dois deuses junto com ele. Ele não permite, porque como o pastor já havia pregado aqui, a gente não pode agradar a dois senhores. É agradar um ou outro. A gente não pode agradar a Deus e agradar o diabo. Não tem como. Um deles sai perdendo. E o Senhor começou a falar comigo: eu quero um conserto. Eu quero um conserto. Eu quero um conserto. E aí, como faz? Como faz para se consertar? E eu comecei a clamar, ao Senhor. Eu comecei a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E eu já nem achava mais isso. Porque quando a gente perde, a presença do Senhor, e depois você só fica na lembrança, daquilo que Deus é, as coisas que Deus já fez na sua vida. E você fica tentando buscar, a Deus novamente, e aquilo ali parece que nunca mais vai acontecer novamente, que a unção nunca mais vai vir, que a alegria, nunca mais vai vir.
porque Tobias estava ali naquele lugar e ele tinha retirado tudo isso. E aí, né, o Senhor começou a falar comigo: Ivanete, sabe, me busca. Ele falava assim: mas pai, como eu vou te buscar? Como? Sabe, me busca na palavra, sabe, me busca, fala de Jesus, sabe, recomeça. E falava: Senhor, me ensina a recomeçar, porque eu não sei como fazer, eu não sei como recomeçar. Eu não sei, Deus, me ensina. Pai, caminha comigo. Senhor, eu não sei, eu não lembro, sabe, Deus, eu quero. E o Senhor começou, sabe, a começar a tirar, sabe, as coisas, sabe, que não prestam. E começa a se encher, sabe, de mim, de Deus, né, do Espírito Santo. E eu comecei, sabe, a buscar, sabe, o Senhor, né. Buscar o Senhor, né, não significa somente ficar de joelhos 24 horas, sabe. Buscar o Senhor não significa só isso. E eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, aonde foi, sabe, que eu abandonei, sabe, os seus mandamentos, os seus estatutos, para que a alegria volte, para que a unção volte, sabe, para que a restauração, para que a glória, sabe, para que a beleza do Senhor, sabe, volte. E aí, o Senhor começou, sabe, a falar comigo. O Senhor começou a falar comigo. E tem sido assim um tempo especial, sabe, diante da presença do Senhor. Tem sido assim, sabe, um tempo lindo na presença do Senhor. E o Senhor quer, sabe, trazer isso para esse lugar, porque aquilo que Deus nos dá não é só para a gente ficar para a gente, sabe? Aí o prazer, sabe, de voltar a falar de Jesus, sabe? Com autoridade, com amor, com carinho, sabe? Só em ouvir o nome de Jesus, eu já estou chorando no mercado. Você me viu já, sabe, por esses dias com os olhos inchados. Não foi porque eu briguei com meu marido, eu briguei com alguém, não, sabe? Era porque, assim, não tem nada melhor do que você andar, sabe? E você ouvir a voz do seu amado. Não tem nada melhor, sabe? Ele falar assim: olha, eu te ajudo, eu te sustento, eu faço. E o Senhor começou a fazer, sabe, uma coisa linda na minha vida. E a palavra da oferta, né, Satanás queria tirar novamente. Foi quando, sabe, eu falei assim: mas Deus, qual é a minha melhor oferta? Qual é a minha melhor oferta? Aí ele começou a falar assim: eu nunca deixei faltar, sabe, na sua vida a oferta de alimento. Eu nunca deixei faltar. Porque quando tudo estava acabando, se alguém está aqui já há algum tempo já nesse lugar, soube que eu tive um tempo na minha vida, na minha casa, né, que nós tínhamos alimento, tudo, somente para um dia. Somente para um dia, não tinha, no dia seguinte não tinha. E a gente não tinha dinheiro para comprar. Tinha carne, tinha pão, tinha leite, tinha tudo. Mas para o dia seguinte não tinha. E eu, né, clamei ao Senhor no meu coração. Eu falei para o Senhor no meu coração, falei assim: Deus, o Senhor sabe, Deus, que durante o meu tempo, o tempo de quando eu estava na casa dos meus pais, nada havia me faltado. Senhor, mas se o Senhor quiser, sabe, Deus, que eu peço até ajuda da minha sogra ou alguém da minha família, né, eu faço isso hoje. Mas eu falava com Deus no meu coração, porque eu falei para o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu não vou abrir a minha boca, porque se eu abrir a minha boca eu posso pecar contra Ti, e eu não quero pecar contra Ti. E naquele dia, né, meu esposo chegou em casa, né, e ele só tinha trabalhado só um dia. E naquele dia que ele trabalhou e não recebeu, né? E aí, naquele dia, quando ele chegou em casa, eu falei para ele: e aí, amor? Ele foi e disse para mim assim: não recebeu. E falei assim: bem. E eu não abria mais a minha boca, e meu esposo foi para o quarto. E lá ele começou a arrumar as coisas dele, e eu não fui,
sabe, para estar junto dele, porque eu fiquei imaginando, sabe, como ele deveria estar, sabe, se sentindo. E eu falei assim, eu não vou, esse é o encontro dele lá e tudo, eu não vou estar junto com ele. E ele foi, aquele dia, arrumar as coisas dele, e ele achou todo o dinheiro da semana. E naquela semana, eu esqueci de dizer, tinha chovido a semana inteira. E uma das coisas que a nossa família mais aprecia é a chuva. Ele tinha chovido a semana inteira e não tinha como, já tinha umas 2 semanas já que ele não tinha como trabalhar. E se ele trabalhasse, ele recebia, e se não trabalhasse, não recebia. E naquele dia, sabe, tinha parado a chuva, mas aí ele foi trabalhar, que era um dia de sexta-feira. E aí chegou em casa e não tinha recebido. Ele foi arrumar as coisas dele, eu só entreguei para Deus no meu coração, né? Eu falei, então, tudo bem, vai lá arrumar as coisas dele. Daqui a pouco ele chegou, feliz da vida, sabe? Feliz igual criança. E disse assim, Vanessa, você não acredita. Eu achei todo o dinheiro da semana guardado. Todo o dinheiro da semana guardado. Aquilo ali pra gente, você não sabe como foi. Foi uma alegria, foi uma coisa assim que a gente ficava se perguntando, inclusive até hoje, agora eu nem pergunto mais. Eu perguntava assim, como isso acontecia, porque ele sempre foi tão certinho, tão certo. Era assim, uma semana a gente trabalhava para fazer a obra, na outra semana a gente trabalhava para pagar as contas, na outra semana a gente trabalhava para poder fazer as compras, na outra semana a gente trabalhava para pagar o material. Então a gente não tinha, entendeu? E Deus fez um milagre na nossa vida. E aí, quando Deus começou a me dar, né, essa palavra, né, sobre ofertas, Satanás tentou roubar nossa oferta, que era a oferta de alimento. Não é que danado, não veio lá querendo pegar, né, a nossa oferta. E aí eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, entendeu? Que demônio é esse que está agindo na nossa vida? Que demônio é esse? Porque quem estava no culto na quinta-feira viu, sabe, aquilo que aconteceu depois de muitos anos. Aliás, a gente nunca deixou de pagar uma conta nossa, né? E Satanás tentou voltar novamente para pegar a nossa semente, a nossa oferta de alimento. E aí, né, meu irmão está até lá. Ele não está nem sabendo disso, né? Mas agora ele vai saber. Meu irmão está lá, hoje que veio, e eu achei que ele não vinha, né? O meu irmão foi usado, sabe, por Deus para fazer umas compras, né, lá no Rio. E ele trouxe tudo assim em caixas, para quem não viu, né, o testemunho, né? E ele ligou para mim e falou assim, mano, olha só, eu trouxe umas compras aqui e tal, você não quer dividir um pouco comigo, né? E eu falei, quero sim. Quando eu cheguei lá, tinha assim de tudo que eu estava precisando. E outra coisa, eu tinha falado com o meu esposo, com o meu filho, né? Eu falei assim, olha só, nós vamos ter que economizar, porque eu faço lá em casa, eu faço o orçamento da casa, meu esposo me dá essa autoridade, então por isso que eu faço o orçamento da casa. E aí, quando a gente viu que o orçamento não ia fechar, porque a gente não tinha recebido, né, o dinheiro que tinha para poder pagar as nossas contas, eu falei assim, nós vamos ter que economizar, vamos ter que fazer um churrasquinho a menos, vamos ter que fazer algumas coisas a menos para as coisas poderem chegar cada coisa no seu lugar. E aí o meu irmão foi usado, sabe, para trazer, sabe, o alimento para a gente, e ele fez as contas, deu R$300. Olha, 298 descartados. Entendeu? Pode perguntar para ele porque ele está aqui de prova. 8 latas de azeite, sabe? Azeite andorinho. Isso para, né? Não sei quantas latas de óleo, 15 quilos de arroz do melhor arroz, carne seca. E foi. Sabe? E assim, aí quando nós chegamos em casa, e o nome do meu juiz, sabe, do meu filho e meu marido, nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus, ele é maravilhoso. Satanás achou que ia roubar a nossa semente, a semente que o Senhor deu pra gente, sabe? Ele se deu mal, porque ele não teve, sabe, a autoridade do meu lar para fazer tal coisa. Amém? E esse alimento dá para mais de 3 meses, porque eu vou usar mais de 8 latas de azeite dentro de 3 meses. Tem que colar o bico,
né? Mais de quase 10 latas de óleo dentro de um mês. Tem como? 300 reais. Entendeu? Meu orçamento é muito mais do que isso. Entendeu? E o Senhor fez. Sabe? E aí o nome do Senhor tem que ser glorificado, sabe? Por conta disso. E aí, né? Eu comecei a pesquisar. Falei, Senhor, né? O que está acontecendo nesse lugar? Né? E diz assim, né, no 4, antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasib, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias, né, no laço de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso para os objetos do templo, e as ofertas para os sacerdotes, e a 10ª parte dos cereais do vinho e do azeite dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, era Neemias dizendo, porque o ano 32 e tal, ele foi começando a contar, né, as coisas ali, e ele disse que ele tinha ido para fazer um relatório ao rei. Ele diz assim, né? Depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse o rei, né? Então eu voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasib havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada. Amém? E os objetos do templo e as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Deus quer fazer algo novo aqui nesse lugar. Aleluia! Sabe? Olha, eu vou te dizer uma coisa, se você não é dizimista, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, se conserte. Sabe, se conserte, meu irmão. Porque olha só, Satanás ele tem autoridade para entrar na tua vida quando você não dizima, sabe? Quando você não oferta, sabe? Quando você, sabe, fica de cara virada para o teu irmão, sabe? Sem necessidade. Quando você não obedece às leis do Senhor, ele tem autoridade. E o Senhor me trouxe também à memória algumas coisas, e entre elas ele me trouxe à memória uma coisa. Porque eu fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, por que tantas coisas estão acontecendo no templo onde eu congrego? Né? As pessoas não estão mais dizimando, né? Não dizimam mais com tanto amor, sabe? As pessoas não dizimam por quê, Senhor? Porque não tem para dar ou porque não querem, né? Não tem mais temor do Senhor, sabe? Fazer as coisas, sabe? De vir para arrumar o templo, sabe? E o Senhor começou, sabe? A me trazer, sabe? As coisas do templo, sabe? Lá do lado de fora, onde a gente tinha tanto prazer em vir, eu mesma. Eu pessoalmente já vim limpar o templo, sabe? Cortar a grama do templo, fazer todas as coisas. E hoje 3 ou 4 vêm para fazer isso. E o Senhor falou, sabe? Que está na hora da gente se levantar e obedecer a ordem dele. Porque nós queremos a bênção, mas nós não queremos obedecer ao Deus da bênção. O Deus que traz todas as bênçãos. Sabe, e ele começou a falar do acordo que nós fizemos. Nós fizemos um acordo aqui nesse lugar, sabe? Nós fizemos um acordo que aqui, sabe, o templo não seria mais abandonado, sabe? As pessoas seriam, sabe, bem tratadas nesse lugar. Nós fizemos várias coisas em acordo aqui no dia que o pastor Vitor veio trazer. E o Senhor disse o seguinte, que nós estamos num tempo de festa, sabe? E como festejar se não tem alegria? E o Senhor começou a falar também, sabe, de um povo que Ele está trazendo até aqui nesse lugar. Né? E Ele começou a falar sobre os escravos. Se você ler atrás toda a palavra, né? Ele estava falando assim sobre os escravos que Deus está trazendo, sabe, para esse lugar. E aí o Senhor começou a me dar várias palavras, sabe? Falava que diz que as pessoas, né, naquele lugar, o povo de Israel estava maltratando, sabe, as pessoas daquele lugar, os escravos, sabe? E o Senhor deu uma ordem. E o Senhor começou a me mostrar, sabe, que vão chegar muitas pessoas aqui nesse lugar, sabe? Mendigos vão chegar aqui nesse lugar, sabe? Será que você está pronto para receber? Sabe? Mendigos aqui nesse lugar, ou mendigos, não sei, né? Mendigos, né, nesse lugar, sabe, e ser tratado com amor, com carinho, com respeito, porque o Senhor estava dizendo que o mendigo, sabe,
sabe, de hoje, sabe, pode ser aquele que vai te abençoar amanhã. Pode ser o milionário de amanhã. Você está preparado para isso? Sabe, se abençoar, mas não abençoar, e sim, sabe, porque Deus é o Deus de todos. Sabe, Deus quer nos usar, e aí Deus tem uma palavra específica para trazer esse lugar. Diz que pessoas vão se converter aqui, pessoas têm se convertido, não têm ficado nesse lugar, porque a palavra tem sido roubada, a oferta tem sido roubada, porque eu e você não tomamos cada parte. Não tem como somente o sacerdote, sabe, cuidar de todos. Cabe a mim e a você fazer tal coisa. Um vai orar, o outro vai andar junto, sabe, o outro vai ajudar uma pessoa a se libertar, mas nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos ter trabalho. E dizemos sim que nós somos cristãos. Sabe, ser cristão não é somente ficar de joelho, sabe, falando, ah, Senhor, me abençoa, ah, Senhor, não é não. Meu irmão, ser cristão dá trabalho, dá trabalho. E o Senhor começou a falar, inclusive no meio desse povo que estava aqui, que esse sacerdote tinha se aliançado, tinha um povo da cidade de Asdod. E esse povo da cidade de Asdod, né, eu falei assim, Asdod, o povo asdodita, e eu fui pesquisar, sabe, porque eu falei assim, Senhor, me dá, Senhor, o que o Senhor quer com isso, Deus? E ele começou a falar que até as crianças, sabe, da cidade, tinha sido, sabe, falava a língua do povo de Asdod, até as crianças. Deus quer usar as crianças nesse lugar, sabe, como autoridade, sabe, Deus quer ver crianças desse tamanho pregar, entendeu? Mas é necessário que os pais tenham trabalho, é necessário, não tem como, sabe, a gente botar as crianças somente lá na classinha e deixar, porque ninguém quer. É muito fácil você pegar o seu filho, sabe, e botar ali para os outros tomarem conta, mas você mesmo tomar conta, você não quer, sabe, é muito fácil, sabe, você, sabe, Senhor, me ajuda, e aí o filho está lá correndo, em vez de chamar a criança para estar aqui junto de você, sabe, para estar orando junto, sabe, para estar buscando junto. É assim, e é assim que o Senhor quer fazer. Ser crente é assim, ser cristão é assim, é ensinar o filho a orar, é ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor, é ensinar a unção. Não tem como uma nova geração surgir neste lugar do jeito que tem dado. Não tem como. Não tem como. Não tem como as adolescentes estarem nesse lugar e não orar ao Senhor. Não tem como. Porque como uma geração vai surgir? Como? Uma geração que fala a língua de Deus. Como? Não tem como, porque estão falando a língua de Asdod. Não tem como ser usado por Deus. As sementes têm sido usadas, têm sido roubadas assim, porque uma geração tem que surgir. Mas aí se levanta um. É engraçado que assim, entre todas essas coisas, o Senhor começa a falar, sabe, que no meio desse povo aqui de Amon, de Asdod, tinham pessoas assim, que se prostituíam, tinham pessoas assim que andavam tinha inclusive duas pessoas, duas irmãs se prostituíram, andaram com os pais, sabe, só tinha uma geração perversa, não tinha nada de bom. E aí as pessoas fazem exceções, quer andar com Deus, quer andar com demônios, não tem como. Não tem como, sabe, as crianças desse lugar falar a língua de Asdod, não tem referência nenhuma diante do Deus dos deuses. Não tem como, o seu filho vai crescer, e se você não criar ele na presença do Senhor, sabe o que vai acontecer depois? Você vem chorando, porque o seu filho vai se drogar, ele vai andar com prostitutas, ele vai fazer tudo que você, sabe, orava a Deus pedindo para que ele não fosse, mas você não quer ter trabalho de andar junto com ele e de falar, meu filho, não seja, sabe, meu filho invejoso, não tem
inveja do seu irmãozinho, do seu amiguinho que tem um brinquedo bonitinho, você não tem inveja. Porque nós fizemos um acordo nesse lugar. Diria que inveja não teria mais aqui nesse lugar. Disse que inveja não teria mais aqui nesse lugar. E aí a gente vê, é engraçado assim que o Senhor começou, sabe, a trabalhar assim, no meu coração, né, de crianças invejosas, sabe, crianças que afastavam, sabe, uma das outras. Ah, você pode brincar comigo, entendeu? Mas o outro não. Como que pode? Se ele faz isso é porque ele vê os pais fazendo. Não é isso? E Deus, né? Deus já tinha dado uma ordem. Ele não queria mais isso aqui nesse lugar. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer obediência. Sabe, não adianta amar o Marcelo, o Ronaldo, a Simone, a Taiga, pode fazer o que for. Mas se vocês não quiserem cada um fazer a sua parte com seus filhos, não tem como. Sabe, porque isso vem de casa. Sabe, irmãs, eu estou falando isso, não sou perfeita não, eu errei muito. Sabe, eu errei muito. Mas eu sempre falo, se eu errei, foi tentando consertar. Foi tentando fazer o certo, eu sempre falo isso. Sabe, na minha casa com meu filho, eu sempre falo, sabe, se você vê às vezes meu filho fazendo alguma coisa e tal, não foi porque eu deixei, sabe, porque eu trabalhava de manhã, de tarde à noite, eu trabalhava com meu filho, entendeu, operada, com um mês de gravidez, de operada, estava eu e meu filho trabalhando, mas meu filho não ficava sujo, o meu filho não ficava sem comida, o meu filho não ficava, ele tinha horário para fazer cada coisa, ele não ficava jogado. Sabe? E a partir do momento que eu aceitei Jesus, meu filho tinha 3 anos, eu ensinava o meu filho, sabe? Meu filho deve orar assim. Quantas vezes o meu filho, às vezes a gente esquecia de orar e ele chegava, mãe, vamos orar, gente, entendeu? Hoje em dia, se a criança quiser falar assim, vamos orar, gente, você vai achar que aconteceu um milagre. A criança está orando? Meu Deus, entendeu? Porque não ensina a criança a orar, sabe? Não ensina. A criança não sabe. Hoje nem Davi era aquele que derrotou o gigante, que é muito mais fácil estar com a galinha pintadinha, né? É muito mais fácil. Porque ensinar o filho dá trabalho. Ensinar uma geração, sabe, a ser aquele do futuro, sabe? Aí dá trabalho. Ninguém quer hoje em dia. Mas, sabe, eu me lembro, sabe, muito bem, e não é saudosismo não, porque Deus quer fazer um concerto conosco, porque coisas maravilhosas, extraordinárias estão para acontecer aqui neste lugar. Então precisa de um concerto meu e precisa de um concerto seu, senão Satanás vem e rouba novamente o alimento, a oferta. E o Senhor começou a falar, eu falei assim, Deus, né, o que quer dizer assim, sabe, por que esse alimento está sendo roubado, né? Aí o Senhor começou a falar que de Asdod tinha um Deus que era Dagon, né? E aí o Senhor falou para mim que Dagon, né, o significado do nome Dagon era grão. O Deus das colheitas, né? Era o Deus das colheitas, era o Deus, ele podia então, e quando a gente dá autoridade ao Deus da colheita, né, não obedecendo, né, então ele pode ir lá e roubar. E eu fiquei assim, falei, Senhor, né? E aí foi exatamente isso que o Senhor começou a falar comigo, sabe? Né? Que é o Deus da colheita, né? Estava vindo roubando as nossas ofertas, porque ele está servindo a 2 senhores, e não tem como servir a Deus e o povo de Dagon, de Asdod, não tem como, né? E o Senhor quer fazer, sabe, uma aliança conosco, sabe? O Senhor falou com algumas pessoas aqui, sabe, que eu já passado, sabe, né? Que se você quiser, sabe, se consertar com o Senhor, algo tremendo vai começar a acontecer na tua casa, na tua vida, sabe? Pessoas vão se converter nesse lugar.
lugar e não vão se converter hoje, se batizar hoje, e amanhã você não saber aonde está. Isso não vai mais acontecer, porque isso tem acontecido. Mas por quê? Eu e você não temos feito a nossa parte, sabe? É necessário a gente se importar com as pessoas que estão andando, sabe, ao nosso lado. É necessário, sabe? Muitas vezes é necessário você levar, sabe, a pessoa para a sua casa e servir, sabe, a mesa para ele. Mas isso dá trabalho, porque você vai dividir, né? Fica com medo, né, de Deus não dar, né, amanhã. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho, Deus, pedir Deus a Ti, Senhor, um novo tempo, Deus, nesse lugar, Senhor. Um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabe, Deus, derrama, Deus, o amor, Senhor, derrama, Deus, a alegria, Senhor, de estar dentro da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama, Deus, a alegria, Deus, de servir, Deus, ao altar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama, Deus, a alegria, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, de falar, Deus, da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu peço, Deus, a Ti, Senhor, derrama, Deus, o azeite, Deus, que cura, que sara, Deus, todas as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Deus, a Ti, Senhor, pela minha vida, Deus, tudo, Deus, que Satanás, Deus, tem roubado, Deus, desse lugar, Senhor, eu peço, Deus, a Ti, Senhor, restauração, Senhor, restitui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Deus, a Ti, Senhor, faça isso, Deus, porque Tu és Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mostra, Deus, as Tuas maravilhas. Deus, mostra, Deus, os Teus propósitos, Deus, porque, Deus, nós nascemos, Deus, e morremos, Deus. Porque, Deus, nós acreditamos, Deus, que um dia, Deus, Tu vai vir, Deus, e vai voltar. Senhor, porque muitos, Deus, sabe, aceitam, Deus, a Ti, Senhor, e nem acreditam, Deus, que Tu vais voltar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama, Deus, esse temor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em acreditar, Deus, na Tua volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Deus, a Ti, Senhor, Deus. E aí, né, o Senhor começou, né, a arrumar, a restaurar, sabe, as coisas do templo. Amém? Fernando, o Senhor começou, sabe, a trazer, sabe, novamente, né, a alegria, né? A alegria. O Senhor, Ele quer fazer, sabe, isso, assim, sabe, de uma maneira assim, tremenda, porque nós estamos começando num tempo de tabernáculo, e tabernáculo é um tempo de festa, sabe? E não tem como, sabe, ter festa, né, se não tiver o vinho. Aleluia. Não tem como. E o Senhor quer trazer isso novamente para esse lugar. É a segunda música. E o Senhor quer trazer, sabe, todas as coisas, assim, sabe, de volta, sabe, que Satanás, sabe, Deus do grão, sabe, retirou desse lugar. Ele quer trazer alegria novamente. A alegria de ele chegar, né, e arrumar a casa, para receber visita, para receber a presença do Todo-Poderoso. Porque é lindo. Aleluia. É lindo a gente receber a visita, uma visita desejada. A gente poder arrumar a mesa.
sabe, nos jogamos em sacrifício a Ele, sabe, que nós nos purifiquemos, sabe, nos limpamos, sabe, que nós possamos, sabe, chegar para o Senhor, sabe, falar, sabe, aquilo que está no nosso coração, sabe, pecados, sabe, Deus quer nos purificar, nos limpar. A glória do Senhor, sabe, está voltando para esse lugar. Aqui nesse lugar não vai ter mais uma igreja dividida, sabe? Só vai sair daqui somente se for, sabe? Autorizado pelo sacerdote. E aí, aquilo que o demônio, o grão, tirou, né? Eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me dá autoridade, Senhor, porque quem sou eu, Deus? Eu não sou nada diante de Ti, sabe, Deus? Mas eu sou uma pessoa que eu amo o Senhor, sabe? Eu sou uma pessoa que quando eu erro, eu peço perdão. Às vezes, até quando a pessoa acha que, né, que eu fiz ou que eu peguei, eu até, sabe, por via da vida, eu já peço já perdão, sabe? Eu não sou perfeita, não, mas aquele que está sobre a minha vida, Ele é perfeito. O Senhor quer, sabe, hoje, né, que nesse lugar não falte nada, né? E Ele quer, sabe, pedir a família do sacerdote para que venha até aqui. O pastor, a pastora, não sei se a Tamara está aí, o Rafael, a Érica, o Bruno. Vocês se sentem à mesa.
mesa do sacerdote. Eu ainda ficava assim, sabe, com muito temor, perguntando ao Senhor, porque no altar nunca foi servido nada, sabe? Então não estou aqui simplesmente assim, sabe, para fazer algo bonitinho, não, sabe? É com muito temor e respeito. Porque foi o Senhor que falou a oferta na vida do sacerdote, da família dele, sabe? Porque eu quero fazer algo, sabe, grandioso, sabe, neste lugar e todos precisam ver, sabe? Glória ao Senhor, sabe? Todos precisam ver. Porque todos que vieram pregar aqui, cada um falaram é de uma parte, sabe? E o Senhor falou que estava começando, sabe, um novo tempo nesse lugar, e o sacerdote não podia passar fome e sede, sabe? Ainda que o povo fizesse a escolha de passar, mas a ele não, sabe? Eu gostaria que vocês pudessem assistir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, sabe, Deus, por essa palavra. Deus, muito obrigada, sabe, Deus, por um novo tempo, sabe, Deus. Aleluia! Restituir a alegria, restituir, sabe, tudo aquilo que Satanás nos roubou, sabe, Deus? Restituir, Senhor, nesse tempo, sabe, Deus, sabe, Deus, derrama realmente, Deus, a alegria do Senhor, sabe, sobre esse lugar, sabe? Deus, que não seja uma falsa alegria, mas que seja a sua alegria, sabe, Deus? Eu clamo, Deus, a Ti, sabe, por isso, Senhor. Sabe, eu glorifico, Deus, o Teu nome, sabe, Deus, que hoje, sabe, esse demônio foi descoberto, Deus, nesse lugar. Meu Deus, eu glorifico, Deus, o Teu nome por isso. Amém. Como não está nada combinado, né, realmente, uma simples história de alguém que já passou falta e hoje pode ser rica de tantas outras formas. E eu acompanhei toda essa fase dela, e Deus falou para mim muitas coisas enquanto ela pregava, tipo, se a gente quer grandes milagres, a gente precisa aprender a se regozijar nas pequenas coisas que Ele faz na nossa vida. O problema é que a gente está sempre vendo o que falta como ela fala. Eu mesmo poderia ter até estragado essa festa que ela fez para a nossa vida, porque querendo sempre fazer alguma coisa certinha. Eu não combinei nada com ela, mas eu tenho uma palavra para a igreja para complementar o que ela falou, sem querer pregar de novo, que é sobre essa questão da igreja aqui. Essa semana nós recomeçamos a fazer a obra no templinho. E como ela falou, essa igreja, às vezes as pessoas dizem que essa igreja é uma igreja de gente rica, metida. Mentira. Nós somos ricos no Senhor, uma igreja simples. Mas nós sempre realizamos coisas grandes aqui, lindas. E hoje em dia não está fácil, irmãos. Nós começamos sábado, agora nós viemos para cá, 5 pessoas, mas trabalhamos o dia inteiro muito, mas muito.
templinho para as crianças. A gente olhou e falou, a gente não vai dar. Quando a gente começou, a gente viu, não vai dar, não tem ferramenta, não tem isso, a gente deixa a ferramenta some, está muito difícil. E aí nós falamos, ou a gente vai embora e desiste também, ou a gente senta o pau aqui. Nós sentamos o pau mesmo. E nós quebramos assim, picotamos nas paredes, que parece muito simples olhar ali o picote, mas é muito pesado o trabalho com marreta, é muito, o dia inteiro. E nós ficamos ali e o que a gente chega à conclusão é o seguinte, irmãos, a igreja é nossa, é do Senhor, mas é para nós vivemos aqui, sabe? Eu não acho justo que 5 pessoas façam a obra de tanta gente. Então, irmãos, todos vocês aqui que têm filhos na classinha, deveriam dar um tempo aqui para ajudar nessa obra. Até porque, irmãos, não é porque para Deus uma classinha pintada ou arrumada é o que faz a diferença. A diferença faz quando o nosso coração está ligado àquilo que Ele nos deu. É isso que pega. Não se trata do seu dízimo, da sua oferta ou sua comida. Na verdade, muitas pessoas aqui, inclusive eu, têm condição de chegar aqui e dar uma cesta básica. Não é trazer um papel higiênico ou um bombril. E a gente perdeu essa capacidade de fazer e aí nos perdemos nisso, porque às vezes nós deixamos de dar para os outros, enchemos o nosso celeiro, mas ele não tem a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor vem quando a gente dá. Entende, irmãos? Então, eu quero desafiar vocês a tudo isso. Sabe, amanhã nós vamos passar aí, a partir de 5 horas da tarde, já o Maurício já está vindo para cá, nós vamos sentar o pau ali na cassinha, porque eu quero ver se a gente consegue, planejar essa alegria e deixar a cassinha. Os pisos já estão aí, ainda não conseguimos o dinheiro que a gente ficou de cada um de dar. As pessoas hoje estão assim, não pode contar, pastor, mas não dá, eu vou ficar em cima, eu não quero mais fazer isso. Entende, irmãos? Temos ali portas para lixar, entende? Móveis para limpar, todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo. Teve gente que veio aqui trazer lanche, foi ótimo. Então, irmãos, a igreja é do Senhor, mas a casa do Senhor é a nossa casa. É aqui que nós adoramos o Senhor, é aqui que nós deixamos os nossos filhos lá num ambiente insalubre, estava tudo mofado, tudo quebrado, as paredes, chega, não dá mais. Mas quando você parou de falar sobre a reforma da igreja, parei, porque Deus mandou botar o pé no freio. Vamos fazer uma reforma aqui, quando está tudo caindo lá, não faz sentido, irmãos, entende? Então isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para reforçar o que foi dito. Vamos ensinar aos nossos filhos como é que nós cuidamos da casa do Senhor. Cuidando, amém? Então fica um desafio para vocês. Segunda-feira nós estaremos aqui a partir das 5 horas. Se você não pode vir, só pode vir um dia, vem um dia. Tem muitas coisas para serem feitas. E nós vamos deixar a casa do Senhor aqui, ok. Então está na hora da gente botar a mão na massa. Amém, amados? Obrigado por tudo isso e pela palavra. Agora acho que está botando na fé. Não posso oferecer para todo mundo, mas eu vou comer aqui. Muito obrigado. E Deus abençoe os irmãos.